Você já reparou que em algumas pessoas com demência, o corpo também começa a mudar e às vezes muda até mais rápido do que a própria memória? Os movimentos ficam mais lentos, o equilíbrio muda, a expressão facial parece diferente ou o sono fica agitado? Pois é, esses sinais físicos também são o corpo tentando falar e entender o que ele diz pode ajudar muito no diagnóstico e no cuidado. Eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, professora, pesquisadora e especialista em gerontologia. E aqui no canal a gente conversa sobre envelhecimento e cuidado de forma descomplicada e baseada em evidências. Muita gente ainda pensa que a demência é só perda de memória, mas ela vai muito além disso. A demência é uma síndrome neurológica e, por isso, ela pode afetar várias áreas do cérebro, inclusive aquelas áreas que controlam o movimento, o tônus muscular, o sono e até o ritmo da fala. E o que o corpo pode mostrar pra gente na prática? Depende muito do tipo de demência. Nesse caso, os sintomas físicos mais comuns são, como eu falei, a rigidez muscular, uma lentidão para iniciar os movimentos, a redução da expressão facial, que a gente fala, de uma cara congelada, parada, e alterações na postura e no equilíbrio, o que favorece, inclusive, as quedas. Esses sinais aparecem porque áreas do cérebro responsáveis por esses movimentos, por esse controle motor, pela coordenação, também são afetadas. E por isso o fisioterapeuta ou o educador físico são fundamentais desde o início, não só para prevenir quedas, mas para manter força, mobilidade e assim por diante. Já o terapeuta ocupacional tem também um papel muito importante na adaptação funcional do movimento. Como assim? Esse profissional observa como o corpo se comporta nas atividades do dia a dia e como a pessoa, por exemplo, se levanta da cama, toma banho, se veste, come, se desloca dentro de casa. E nesse caso, o foco é ajustar o ambiente, simplificar tarefas, ajustar a rotina e propor estratégias que reduzam o esforço físico e aumentem a segurança, como, por exemplo, escolher cadeiras mais firmes, adaptar a altura da cama ou reorganizar esse espaço da cozinha, por exemplo. Essas mudanças ajudam a preservar a participação das pessoas nas atividades do seu dia a dia, mesmo quando o corpo já dá sinais de mudança. Outro ponto são mudanças na fala e na deglutição. Outro sintoma físico importante é a alteração na fala. A voz pode ficar mais baixa, com pausas longas ou uma articulação difícil. E em alguns casos aparecem dificuldades para engolir, principalmente nas fases mais avançadas do quadro demencial. Essas alterações não são apenas motoras, Elas também têm relação com problemas de planejamento e coordenação do movimento e com a perda do controle automático de músculos da face e da garganta. Aqui, o papel do fonoaudiólogo é essencial, tanto para adaptar a alimentação quanto para manter a comunicação funcional. Um terceiro ponto são alterações no sono e nos ritmos corporais. O corpo também fala quando o sono muda. Em alguns casos, de demência, especialmente na demência com corpos de Levy, a DCL, a pessoa pode começar a falar alto, chutar ou se movimentar muito enquanto sonha. É o chamado distúrbio do sono REM, que pode aparecer anos antes de outros sintomas. Em outras demências, o ciclo de sono e vigília se inverte. A pessoa dorme de dia e fica acordada à noite. Isso desorganiza toda a rotina da família e precisa ser investigado, porque pode estar ligado a disfunções no tronco cerebral, que é uma região que regula nossos ritmos corporais, mas também pode estar relacionado à rotina da pessoa. Se ela tem uma rotina muito monótona, sem estímulos durante o dia, ela pode ficar cochilando mais e isso interferir na noite e ela acaba trocando
esse ciclo, né? E isso daí a gente pode intervir com intervenções não farmacológicas, por exemplo, fazendo a higiene do sono à noite e durante o dia inserindo atividades compatíveis com as suas capacidades e que promovam estímulo, né? Que a deixem mais ativa durante o dia. Quarto ponto. Perda de apetite e mudanças no paladar. Em alguns tipos de demência, como a frontotemporal, o comportamento alimentar muda bastante. A pessoa pode começar a comer de forma compulsiva, preferir alimentos muito doces ou perder completamente o interesse por comida. Essas alterações tem base neurológica. Não é simplesmente uma má vontade, uma frescura, a pessoa não faz isso de propósito. E quando isso acontece, o ideal é avaliar o ambiente das refeições, a textura dos alimentos, os horários, e o nutricionista é fundamental neste momento. Quinto ponto é dor, tensão e fadiga. Outro ponto importante: pessoas com demência também sentem dor, mas nem sempre conseguem se expressar adequadamente. Às vezes, o corpo fala por meio da agitação, do choro, da irritabilidade, da rigidez, ela começa a ficar toda rígida, ou a recusa de se mover, de andar, de mexer na cama. Por isso, o cuidador precisa observar o corpo como um todo. Mudanças na expressão, contrações musculares, gemidos, calafrios e até alterações de respiração podem indicar desconforto. Nesses casos, é essencial conversar com o enfermeiro ou o médico especialista para adaptar o cuidado. E, nesse caso, o enfermeiro tem um papel muito importante, nos orientando sobre a posição para dormir, as mudanças de decúbito e também sobre a rotina de cuidado ou a forma de tocar a pessoa, de modo que ela não se sinta tão incomodada. Então, em resumo, o corpo é um espelho do cérebro. Ele mostra muito antes do que as palavras conseguem explicar. E entender o que o corpo está dizendo é o primeiro passo para um cuidado mais humano, atento e efetivo. Por isso, observe como a pessoa se movimenta, como que ela dorme, como se alimenta e como o corpo responde ao ambiente. E lembre-se, a demência não apaga quem a pessoa é. Ela só muda as formas de se expressar. E o corpo é uma dessas formas. Não ignore. Quando a gente observa com atenção e intencionalidade, ainda é possível reconhecer quem está ali. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor os sintomas físicos da demência, curte, compartilha com quem cuida de alguém com demência e se inscreve no canal. Toda semana eu trago novos conteúdos sobre demência, cuidado e envelhecimento, sempre de forma descomplicada e baseada em evidências. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.